Prontinho, estamos ao vivo aqui, testando. Parece que está tudo muito bem. Vamos lá. Hoje está se comemorando aqui, está se recordando o lançamento do filme Hannibal, que é um clássico dos filmes assim de suspense, né? O famoso filme com o Dr. Hannibal Lecter. Então hoje eu resolvi também aproveitar para estrear a nossa live, né? Conversando aqui na Twitch. Dessa vez estou sozinha aqui, mas vou tentar levar isso daqui, né? Vamos lá então. Bora lá. Eu queria primeiro recordar também para vocês, para quem acompanhar, mesmo que seja depois, que obviamente, né, que são histórias baseadas em livros, né? Os livros são do Thomas Harris, né? E são livros famosos, né? Por exemplo, O Dragão Vermelho, tem um livro chamado Hannibal, e tem também, claro, as adaptações. Essa que eu vou mencionar aqui depois, que a gente vai começar a abordar, é justamente da série que é desenvolvida pelo Brian Fuller, né? Que é um diretor, um showrunner muito legal. Então você tem aqui uma série interessantíssima baseada no material que já vinha fazendo muito sucesso, né? Então vamos lá. Recordando então, claro, obviamente que tiveram algumas adaptações. Eu acho que a primeira vez que Hannibal, que o Dr. Lecter, né, ele apareceu num filme, que é um filme de 86, né, chamado Manhunter. É um thriller que é dirigido pelo Michael Mann. E esse filme é baseado no livro, já vem do livro da novela do Dragão Vermelho, e é estrelado pelo William Petersen, que ele é o Grissom do CSI, né? Então aqui ele faz o personagem, que é um personagem muito importante, que já foi adaptado em outras ocasiões, que é o Will Graham, né? O Will, ele é um cara perturbado, né? E nessa adaptação aqui, a adaptação primeira, ele é um homem que ele sente muito medo do Dr. Hannibal Lecter, que aqui é interpretado pelo ator, que é um ator escocês, né? Que é o Brian Cox, né? Ele é um ator maravilhoso, né? E esse é considerado um dos maiores filmes de suspense, assim, dos anos 80, muitíssimo querido, que ajudou, inclusive, a catapultar a carreira do diretor, o Michael Mann, obviamente do William Petersen, né? E de todos os envolvidos, né? O Brian Cox, né? Começaram os fogos aqui. Então, só um minutinho só, gente, espera aí. Olha o barulho, né? Infelizmente vai ter os fogos aqui para atrapalhar um pouquinho, né? Se vocês falarem alguma coisa no chat aqui, deixa eu acompanhar aqui. Opa! O Marcos está no chat. Obrigada por me apoiar, Marcos. Ainda bem, né? Eu tô meio nervosa, eu não tô acostumada a gravar coisas sozinha, né? Mas eu vinha falando então das adaptações, as primeiras, né? Tem esse filme Manhunter, tem obviamente o famosíssimo filme com Anthony Hopkins, né? Que é um filme maravilhoso. Os fogos aí para atrapalhar a gente, né? Então você tem aqui algumas adaptações, umas que deram muito certo, outras que não deram muito certo. Eu acho que, por exemplo, tem uma adaptação de 2007, né, que é o Hannibal, Origem do Mal, que vai contar a história, né, de como é que ele se torna um serial killer, né, um canibal, inclusive, né. E o roteiro é do Thomas Harris, né, a direção é do Peter Weber. E você tem aqui um filme que é um
não consigo recordar dele assim com muito carinho, apesar de ter um elenco maravilhoso. Esse filme aquele é um filme que ele é de 2007, como eu falei, né? Agora a droga chegou, não vai parar de ficar tendo barulho de fogos. Tem, por exemplo, a Gong Li, né? Que é uma atriz que eu gosto pra caramba, uma atriz chinesa, né? O His e Fans, né? Que vocês vão lembrar dele da série do House of the Dragon. Ele é a mão do rei, né? Que é um cara que tá naquela luta toda lá pelo poder, né? Em House of the Dragon, né? E tem um grande elenco aqui. Eu tô vendo aqui que tem até o Kevin McKidd, né? Que é aquele ator do... Ele ficou muito famoso por aquela série Roma, né? Ele o outro ator, né? Então temos aqui assim uma história muito interessante, porém eu acho que não foi bem desenvolvida nesse filme aqui, né? Eu tô aqui procurando também outras adaptações, né? E é claro, né? Tem essa daí, tem a do filme clássico que a gente tá recordando aqui, mas eu quero aproveitar. Eu quero aproveitar, olha só, agora não vai mais parar os fogos, hein? Dá para escutar os fogos aí? Dá o feedback para mim. Dá o feedback para mim aqui no chat para eu saber se tá dando para escutar. Acho que tá, né? Tá. Vai ser uma live com barulhos de fogos, pelo jeito. E não tem como fechar a janela porque tá quase 40 graus aqui, tá? Eu tô derretendo. Vamos lá então, gente, bora lá, vamos falar então sobre a série, né? É o foco. Eu não vou nem demorar muito aqui na primeira vez, né? Para falar para vocês, apenas dizer que toda terça-feira eu vou falar sobre um episódio da série e até se possível, se vocês quiserem, vocês me deem um feedback, né? Se vocês querem pelo menos ouvir não sei, alguma recomendação de filme que tem relação com culinária, né? De diversas maneiras. Tem agora recentemente esse filme Menu, né? Mas vamos ver aqui então, vamos falar então um pouquinho sobre a série Hannibal. Eu tô com vários bloquinhos de anotação aqui. E a gente vai até se perdendo com muita coisa aberta aqui, né? Mas essa é uma série, como eu falei, é uma série desenvolvida pelo Bryan Fuller. Foca muito na relação do Dr. Hannibal Lecter e do Will Graham, né? Claro que você tem aqui também esse personagem, que é um personagem importantíssimo na série, que é o personagem do FBI, né? O chefe do FBI, que aqui é interpretado pelo Lawrence Fishburne, né? No filme clássico ele é um outro ator também muito relevante, eu não recordo o nome dele, mas aqui temos na série o Lawrence Fishburne fazendo um papel maravilhoso, né? O elenco, e isso eu acho muito surpreendente, né? Eu penso como é que foi a escalação disso daí, porque se nós tínhamos ali o Anthony Hopkins, né? Que ele elevou, né, esse papel que tinha sido já interpretado pelo Brian Cox no filme Manhunter. Você tem aqui um ator que ele não era muito conhecido do público americano. A gente até conhecia aqui, a gente tem um podcast muito legal, que é chamado a Trilogia Pusher, né? Eu acho que o Mads Mikkelsen, ele tem uma carreira muito boa, mas eu acho que o pontapé inicial dele foi nesses filmes aí da trilogia Pusher, porque são segmentos muito interessantes que fala sobre a criminalidade assim daquela região, e tem um dos segmentos que foca no personagem dele. Então eu acho ele um ator muito incrível. Mas você pensa assim na hora da produção, né? Como é que é? A gente vai chamar quem para fazer o Hannibal Lecter? Você vai chamar, né? Porque o que as pessoas têm no imaginário popular é um homem coroa, meio calvo, né? Que faz uns barulhos assim, né? Que ele fazia umas... É famoso aquele... ele fala que comeria com bom vinho, né? E faz aquele barulho. O Anthony Hopkins é uma cena icônica. Mas, caramba, vamos chamar quem? Vamos chamar esse ator aqui, né? Que é um cara, não é muito conhecido, mas é um cara muito importante, né? Você tem, hoje em dia, todo mundo já conhece o Mads Mikkelsen,
é um ator de filmes, né? Ele é premiadíssimo. Ele tem vários filmes, por exemplo, é muito claro, obviamente, dentro lá do próprio país dele, né? Ele tem filmes, por exemplo, do Nicholas Winding Refn, como eu mencionei, do Pusher, né? Mas ele tem também filmes de uma diretora que eu gosto muito, chamada Suzanne Bier, né? Mas você vê que, inclusive, assim, olhando aqui no IMDb, né? Ele tem muito mais, assim, da relevância dele, claro, primeiro em papéis de filmes premiados e tal. Mas quando ele vem para os Estados Unidos, ele vem fazer alguns filmes que são pontas, né? Mas eu acho que, eu tenho para mim que o Mads Mikkelsen, ele foi, a carreira dele teve um avanço muito forte a partir do momento quando ele faz essa série, que apesar dela ter sido cancelada, eu vou falar sobre isso, ela é uma série muito bonita esteticamente e tal, como tudo é construído, né? Eu vou falar do primeiro episódio. Então você tem aqui participações mais para frente, você vai ter a Gillian Anderson, que é conhecidíssima por Arquivo X, né? E outro elenco aqui maravilhoso, podemos falar obviamente do elenco. Temos o Hugh Dance, né? Hugh Dance, o nome dele, que ele faz o Will Granham. Esse personagem, ele é um personagem que a série apresenta ele como um empata, né? Ele consegue entrar na cabeça do criminoso e, mais do que entrar na cabeça, ele reviver, né? Usando, obviamente, métodos de investigação e observação, gotejamento de sangue, espirramento de sangue. Ele consegue reviver como é que foi feita aquela cena do crime. E como a série apresenta isso pra gente é muito legal, porque a série apresenta como se fosse passando um véu, entendeu? De luz. Faz um barulho assim, a cena vai se alterando, as pessoas voltam a aparecer vivas, até depois o tempo voltar ao normal, né? No sentido normal, e aí mostra tudo o que aconteceu, que é o que acontece logo no primeiro episódio. Chama muito, muito atenção isso daí. Mas aqui, esse ator, o Hugh Dance, né? Hugh Dance, não sei o nome dele, a pronúncia correta, ele é um professor, né? E ele é um especialista em profiler, né? Em fazer o perfil, como eu falei. E ele é um caçador de serial killers, né? Do FBI, né? Vamos colocar assim, né? Tanto que não à toa o personagem ali do Lawrence Fishburne, que é o Jack Crawford, ele vai atrás dele para poder ajudar a elucidar um outro caso, não é nem o primeiro caso que abre a série, né? Mas você tem aqui então esse personagem que eu gosto desse ator, eu acho que ele entregou realmente aos fogos aí, uma atuação muito legal, muito, porque é difícil, né? Ele é um personagem que ele tem muitas camadas e ele tem uma coisa também dele não conseguir se conduzir socialmente, ele não consegue ser simpático, ser gentil e tal, e até mesmo a relação que ele vai construir, porque ele vai construir com Hannibal Lecter, e isso é muito interessante, como é mostrado na série, vai ser uma coisa que começa muito a contragosto e vai avançando, né? A gente tem também aqui a Caroline Davernas, que ela faz a doutora Alana Bloom. É uma personagem que ela é uma professora também, e ela é uma psiquiatra e consultora também do FBI, e mais do que isso, ela é amiga do Will Graham, né? E é quem vai ser a ponte para que o Jack Crawford vá falar com o Will. Aqui, então, eu quero aproveitar que a gente falou um pouquinho, a gente vai falar mais sobre isso, né? Se quiserem, eu posso depois, em outra ocasião, até me estender sobre a questão da produção. Mas o primeiro episódio, todos os episódios, eles vão ter uma brincadeira, que é uma brincadeira muito interessante. Claro que o Hannibal, ele é um canibal, né? Então, na série, vai ter um enfoque muito grande na questão culinária, na feitura da comida, né? Eles tiveram até um consultor, né? Um chefe consultor. E você vê que a comida, ela também é um personagem da série, até porque ela é feita com os órgãos das pessoas, né? Então a comida ela é um personagem muito importante, né? Se no filme lá do Anthony Hopkins eles não tiveram condições de dar um enfoque mais preciso na comida, aqui nós vamos ter um enfoque
grande, né? Deixa eu só ver no chat aqui. Olha só, a bruxa, boa noite. Acho que a bruxa é a Karine, né? Karine, boa noite, minha querida. Tá melhorzinha? Depois fala. Dá pra ouvir os fogos, viu? O primeiro filme do Médici que eu vi foi O Amante da Rainha. Gente, esse filme é maravilhoso. Ele tá, com todo respeito, ele tá gostosíssimo nesse filme, né? Obrigada, Maurício. Também Maurício Bonetti está seguindo. Muito obrigada. Boa noite. Cheguei e já tem fogos. É verdade, gente. Desculpe por isso, mas é que nem eu falei para vocês, está um calor muito forte. Então vamos só, né, para a gente poder elaborar aqui também um pensamento, uma linha de raciocínio, né? Já estou aqui há 15 minutos, nervosíssima, não tenho o hábito de gravar nada sozinha, né? Mas vamos lá então. Aqui nós temos então, como eu falei, essa brincadeira com os títulos dos episódios. Os títulos são entradas culinárias, comidas. Por exemplo, esse primeiro episódio se chama aperitif, né? Aperitivo. Então você vai ter aqui o gostinho, né? Aperitivo é aquela coisa, é a entrada para você te dar aquela vontade de comer mais, né? E outras comidas também, né? E eu até brinquei aqui que o nome do nosso projeto é Festim, né? Que festim é aquele banquete culinário e tal, né? Eu ia até brincar com isso daí, mas estava tão nervosa no começo que até esqueci de falar sobre isso. Mas temos a estreia aqui, nessa estreia, no aperitivo, né? Ou aperitif, vamos ter a cena que eu estava mencionando. O Will, você vai ver que o Will está chegando numa cena de crime terrível, né? Uma casa de família que todos estão mortos, a mulher está jogada no chão numa poça de sangue, próximo de aqueles painéis de senha, né? E tal. O marido também está jogado, né? E você vai ter a reconstrução, né? O Will, a cena vai se reconstruir, aí que você vai entender como é que funciona a cabeça do Will Graham, porque vão se passando, né? Conforme ele está parado e os policiais se movendo na cena, vai passando aquele veio de luz e você vê que ele está, a cena vai retrocedendo, as pessoas levantando como se voltassem à vida, e aí ele vai ver como é que estava, porque é como ele está imaginando que foi a cena, né? Aí ele vai explicar. Ele fala que, por exemplo, a primeira cena, ele fala que o telefone estava grampeado. Então você vê que nesses painéis de segurança, que eu esqueci totalmente o nome, né? Se por acaso você soa um alarme, eles ligam, né, da central e falam assim, dona fulana, o que aconteceu, né, e tal. E você vê que o cara grampeou uma das respostas dela, gravou, e aí quando for o alarme for soar novamente, o assassino já tem isso gravado, né. Então você vê que primeiro, ele mostra que primeiro atingiu o marido cai, atinge a esposa, que tenta pedir socorro, não consegue, e você vê que ela fica viva, né? Então, eles não deixam claro assim o que acontece com ela, mas ela demora bastante para morrer pelo ferimento, né? Logo em seguida, você vai ter o Will Graham, ele está fazendo, está dando as aulas dele, está mostrando justamente uma cena de crime para os alunos, e aí se adentra na história o Lawrence Fishburne interpretando o Jack Crawford, né? Vai falar para ele, começa a brincar com ele. Como é que você faz, né? Você não olha para os alunos, olha para mim, né? Então o personagem que é o Will, ele explica, ele fala, eu não consigo ser sociável, né? Para mim é muito difícil eu ser sociável. Deixa eu ver as minhas anotações aqui. Aí realmente ele vai lá para recrutar o Will Graham, né? E ele conta de um caso, e é um caso já muito intrigante nesse primeiro episódio, que é o das meninas, né? Ele mostra um painel, consegue convencer o Will, né? Toma uma água, gente. Ele mostra um painel com várias fotos de meninas, todas moças, assim, de, sei lá, 17, 18 anos. Todas com uma aparência física muito parecida. Elas são meninas brancas, de cabelos escuros, né? Com uma certa, né? Não são, tipo assim, até essa questão física mesmo, são todas assim, com o mesmo tipo físico. E aí eles começam a estudar isso daí, porque eles percebem que, claro, existe um padrão, né? Porque o Jack pergunta, poxa, por que será que só essas meninas estão sendo todas
pegas, né? O que as une, né? Então o Will ele vai elaborar isso daí, eles vão acabar indo para casa de uma família, né? Que é justamente de uma das meninas que sumiu, né? E é uma cena muito bem construída, eu acho ela muito dolorosa, porque os pais estão ali, né? Recordando da filha, como ela era muito tímida, isolada, não gostava de sair. E você tem ali, então, o Will, que ele não consegue, ele empata em certas situações, em relação, você vê até, né, interessante, em relação aos pais, ele é um cara assim, mas você percebe que ele não consegue, né, aliás, essa questão de empatia até é interessante a gente colocar, porque a empatia, ela é associada muito a você ser solidário, né? E empatia também tem outras maneiras de você empatizar, que é você se colocar como o Will, nesse caso, na posição, entendeu? Na visão desse assassino. Ele não é um empata porque ele é solidário, gentil, e não, ele especificamente dentro dessas questões ele é empata, né? Ele vê como é que o assassino procede. Então ele conversa, entendeu? Ele até fala assim, e o gato? Porque tem um gato aqui, né? Os pais da menina se surpreendem, né? Que tá desaparecida, falam, um gato, né? E realmente o gato tá indo pro quarto, quando eles chegam no quarto, aí você vê que a menina tá lá, só que ela tá morta, né? Só tá o cadáver dela. E aí vai ter toda aquela pesquisa, né? O que é legal, porque vai entrar umas personagens assim, na série, que são o pessoal que são os técnicos, né? Como tinha lá no CSI, né, gente? Tinha os técnicos, e aqui tem uma mulher maravilhosa, né? Eu gosto muito dessa atriz. Estou procurando o nome dela na lista aqui, não sei se tem que dar uma procuradinha aqui, mas realmente eu vou pegar depois o elenco todinho aqui. Eu estava na maior correria trabalhando para caramba, né? É, tô tentando localizar aqui. Ah, peraí, só um segundo, gente. Pronto, encontrei. Eu acho que o nome dessa atriz é Etienne Park. Isso mesmo, que ela faz a Beverly Katz. É, exatamente, análise de fibras, é isso mesmo, gente. Demorei porque eu tô com umas 4, 5 abas abertas aqui. Então, quando pegam o corpo dessa jovem, porque eles vão fazer investigação, né? Tem toda aquela comoção, os pais descobrirem que o assassino, o serial killer, ele levou de volta o cadáver, né? Então, o Will, ele já faz ali uma conclusão de, como a gente já vê alguns filmes de suspense, né? Quem acompanha, que existe uma culpa ali, né? Tanto que esses corpos, eles não são violados, né? Então você tem ali eles vão fazer análise de fibra, vão encontrar o que é um fragmento, na verdade, um corte de cano, um metálico, um fragmento, e aí já vai ajudar eles a dar um start de como é que eles podem procurar esse assassino, né? E nessa história aí vai entrar, e é bem interessante, porque é importante, o Hannibal Lecter, né? Porque tem uma cena logo no começo, quando ele é apresentado, que ele está fazendo uma psicanálise ali, né, com um cara que é até aquele gordinho lá do Animais Fantásticos, né, ele tá chorando, ele não para de chorar, ele fala sobre a angústia dele, e o Lecter, você vê que ele é muito metódico, né, e ele dá o lenço pro cara, porque o cara tá chorando, só que o cara joga o lenço no chão, ou no chão, ou coloca do lado, ele olha meio assim, né? Você pensa, né? Porque o cara, ele é metódico e é no mínimo uma coisa que ele não gosta, né? E o Jack Crawford vai lá falar com ele, na hora que o paciente está saindo, inclusive. É uma cena curta, mas ela é uma cena que ela consegue passar todo o incômodo, né, que gera isso daí, porque é constrangedor, porque o Jack, eu nunca fiz terapia, né, mas dizem, deve ser em alguns consultórios, que o paciente ele entra por uma sala, mas sai por outra, que é para ele não sair pela mesma sala que estão os outros pacientes, sei lá, né, aguardando, né, para não ser uma coisa constrangedora, né, não existe aquele encontro, aquele retorno. E o Jack, justamente, ele chega naquela saída que é o local de retorno, não pode, né? E o Hannibal acaba atendendo ele, fala que vai ajudar a fazer essa análise aí. Na verdade, o Jack chama o Lecter
para analisar o Will. Porque o Will ele é um personagem muito problemático, ele é visivelmente problemático, né? E até mostra no episódio alguns segmentos que ele tem um apreço, isso é interessante, que eu já vi isso em várias pessoas, né? Muito pelos animais. Ele tem ali uns cachorros, nossa, muitos cachorros na casa dele. Só que quando ele tá voltando, tem uma hora que ele tá voltando para casa, você vê que ele vê um cachorro, parece como se ele tivesse preso, assim, ele soltou a corrente e tá por uma estrada escura caminhando. Ele para o carro, aí tenta pegar o cachorro foge, aí dá a entender que ele, sei lá, que ele vai comprar alguma coisa, um biscoito, uma ração, um negocinho, assim, um petisco, né? E vai lá e consegue pegar o cachorrinho. Aí mostra ele, o Will, ele apresentando, dá banho no cachorro, aí apresenta o cachorro para os outros, né? Ou seja, ele transferiu, né, aquele afeto dele tá todo ali, né? Visivelmente, o que eu não questiono, né? E tal, né? Muitas pessoas têm esse problema, elas têm mais conexão com animais do que com seres humanos, né? Deixa eu só olhar o chat aqui. Sou eu mesma. Ai, que bom. Ah, isso mesmo. Que feliz. Estou feliz que você melhorou um pouquinho, viu? Vamos lá, então. Então, aqui a gente tem aqui nesse episódio aperitivo. Como eu falei, essas questões todas, a entrada, então, nesse momento do Hannibal Lecter, né? Que ele está aqui para poder analisar, né? O Will percebe depois, ele está para analisar o Will, né? Para dar um suporte, né? Enquanto isso, prossegue então a investigação e você tem aqui vai ser a primeira montagem artística, vamos colocar assim, porque sim, é uma maneira artística de apresentar um corpo, né? Você tem uma cena onde estão todos os policiais, eles estão num campo, num descampado, né? E tem um personagem, tem um corpo que ele está perfurado por chifres, né? E está numa posição que é quase artística, né? E tal. E aí os policiais estão conversando, inclusive falando sobre os pássaros da região. Um certo pássaro que chama a atenção deles, porque, ó, exatamente, é o picanço, né? Ele chama atenção porque é uma espécie de pássaro que ele rouba fragmentos de corpos e leva para o local onde ele está, né, o ninho dele. E aqui, quando o Will chega, ele já mata a charada logo de cara. Ele fala assim, ó, não é o mesmo assassino, que é o cara que está levando as meninas, porque isso aqui foi tudo montado. Isso aqui é de um perfil muito mais perigoso, muito mais difícil da gente conseguir localizar, da gente conseguir lidar com essa espécie de perfil. E mais do que isso, ele levou um órgão. Eles falam que levou o pulmão. Aí na próxima cena, na série, você já vê que o Hannibal Lecter está cozinhando o quê? Exatamente, isso mesmo, pulmão, né? Fazendo todo aquele esquema de massagear a carne, cortar. A apresentação dos pratos, eu acho que ela é uma coisa à parte nessa série, porque é impossível. E isso é ao mesmo tempo uma coisa que mexe muito com a gente, né? Porque a série é clara no que é utilizado ali para aquela alimentação. São sempre partes humanas, né? Normalmente, né? Tem até um episódio que eu vou falar mais para frente, espero que vocês me acompanhem, que justamente vai ter um banquete, um festim, né? Porque vão ficar perturbando o Hannibal Lecter para poder fazer um banquete. Ai, quanto tempo você não faz banquete? Para fazer esse banquete vai ser uma matança, né? Então você tem ali aquele corte para o Hannibal Lecter cozinhando lindamente, aproveitando lá, tomando com uma taça de vinho. Ele é muito elegante, esse ator, ele inspira uma elegância, ao mesmo tempo que ele é muito lacônico, né? Ele fala muito pouco, ele fala só o necessário, né? E ele resolveu que ele quer encantar o Will Graham. O que acontece? Ele vai bater na porta do Will e fala assim para ele: ah, bom dia, tudo bem? Ah, eu tenho um hábito aqui de trazer a minha comida. Eu me preocupo muito com o que eu coloco no meu corpo, né? O que é até um pouco engraçado, né? A pessoa ficar falando isso, né? Aí o que acontece? Realmente dá água na boca, Marcos. O que acontece? Você vê que ele levou lá uma comida, né? Ele fala que é uma comida
é muito especial, que é tipo logo no café da manhã ele já tá comendo, eu balançando a câmera aqui, daqui a pouco cai. Logo no café da manhã ele já tá comendo uma comida maravilhosa, ele compartilha essa comida com o Will, então você tem a certeza, na verdade, que ele já está compartilhando pela primeira vez, coisa que ele vai fazer muito nessa série, partes humanas, né? Inclusive, talvez, provavelmente, até parte do corpo que eles acabaram de localizar há pouco tempo. Então, dali, ele junto com o Will, vão fazer, então, uma investigação, mostra que eles chegam no local, que é uma espécie de canteiro de obras e tal, ou um sindicato de trabalhadores de canteiros de obras, porque eles conseguiram, até porque, como, né, eles já estavam fazendo investigação, tem um inset de tempo, você vê que eles estão ali naquele sindicato, vão fazer a análise da documentação, a secretária está ali desesperada, falando, ó, eles estão aqui investigando tudo, mas são do FBI, não tem o que fazer. E um trabalhador, especificamente um trabalhador, ele não tem o endereço dele, né? De todos os trabalhadores que estão lá, que eles são, ou estão ativos ou foram demitidos, um deles não tem o endereço. Aí eles desconfiam, né? Fala assim, ó, o Will fala para a secretária, fala, ó, a senhora providencia o endereço que eu quero investigar, né? O episódio já está indo então para os momentos finais, vamos colocar assim, porque vai ser tudo esclarecido. A gente já teve alguns momentos mostrando uma menina jovem chegando, cumprimentando o pai no canteiro de obra, né? E então fica meio claro para o espectador que esse assassino, esse serial killer, ele mata outras jovens porque ele tem desejo de matar a própria filha dele, que tem aquela aparência, né? Então, quando eles, né, o Hannibal é muito esperto, né, eles estão carregando para o carro as documentações e tal, vão lá visitar esse trabalhador que não deixou endereço, aí ele derruba tudo, né, e fica o Will e a moça lá atrapalhados pegando, ele volta lá discretamente para o escritório e liga para alguém, ele pega lá, né, um lenço e tal, liga e fala, ó, eu tô aqui te fazendo uma gentileza, saiba você que você foi descoberto, né? Ou seja, toca o telefone na cozinha desse serial killer e ele é o cara que ele tá ali, tá com a mulher e com a filha dele. Ou seja, o Hannibal, ele sabia quem era esse cara. Esse cara, não é falado isso, obviamente, não é verbalizado, mas dá a entender que talvez esse cara fosse até um paciente dele. Não é verdade? É possível isso, né? Isso acontece no filme clássico lá do Anthony Hopkins. Então você vê aqui que ele consegue descobrir e tal, e eles já sacam lá. Só que assim, quando eles estão se encaminhando para casa, né? O Will tá chegando com o Lecter e tal, já chega com uma verdadeira bagunça armada, né? Eles vão justamente nesse endereço do cara que o Hannibal avisou, já tem uma mulher agonizando na porta, que é a mãe, né? Teve a garganta cortada, e quando você vê que o Will entra na cozinha, ele já está segurando a própria filha, né? E ele segura a filha e já faz aquele gesto, corta a garganta da menina, e o Will ele descarrega a arma nele. Ele vai ter pesadelos com isso, né? Porque, pelo que eu pude perceber, ele não era um cara assim totalmente nativa, né? Então você vê que ele descarrega a arma, eles tentam socorrer desesperadamente a menina, o Will nem consegue, né? Esse ator ele tá muito bem nesse papel de Will Graham. E o Hannibal que segura, né? A garganta dele consegue parar um pouco a hemorragia até chegar a polícia, né? E isso é uma cena que você vê que naquele momento, né? Até porque quando o Jack chegou para pedir ajuda para Lana, ela fala para ele, poxa, mas não deixa ele chegar tão perto, assim, das situações. Tipo assim, ela quer dizer ir a campo, né? Dentro de um problema como esse, nesse nível. É claro que talvez eles não imaginassem que fosse acontecer algo assim, né? Eu sei que ele fica em profundo choque, né? E mostra ele em casa, o Will em casa, tendo pesadelos. É a primeira vez que ele tem um pesadelo com esse cervo gigante. Que a série ela vai apresentar umas figuras monstruosas, muito sinistras. Depois eu vou preparar uns slides aqui na próxima gravação que eu fizer na próxima live. Umas figuras assombrosas realmente.
E depois, claro, a gente vai levantar aos poucos que elas têm relação com o Lecter junto com os pesadelos dele, né? E ele passa essa noite angustiante e quando ele vai no hospital para ver a menina, depois ele vai, você vê que o Lecter tá lá do lado, segurando a mão, né? É nesse momento exato que o Lecter ele conseguiu pegar o Will Graham, porque ele estava preocupado com a menina, ele fica desesperado. Essa menina vai virar uma fonte, essa menina sobrevivente vai virar uma fonte de preocupação para ele. Então você vê que quando a menina tá lá toda entubada e tal, já passou por cirurgia, e o Lecter tá lá assim segurando a mão dela e dormindo, e o Will entra no quarto e fica olhando assim, naquele momento houve o que o Lecter queria, que é esse contato, né? Então, porque vai começar a importar muito mais para o Will o que o Lecter pensa, né? Então, isso é muito inteligente, porque a série mais para frente, claro que tem outros personagens aqui que a gente vai desenvolver, vai falar sobre isso, mas é legal como a série vai pegar e ela vai pegar uma história já estabelecida, não é verdade? Dentro do imaginário popular, seja no filme O Manhunter, que é um filme suspense fabuloso, ou o maravilhoso filme com a Judy Foster e o Anthony Hopkins, e vai trazer uma coisa nova, né? É muito legal a gente pensar, e é bom eu poder fazer isso agora com vocês, que, cara, como, né, foi escalado um Mads Mikkelsen da vida, né, porque ele não tem um estilo, né, que tem o Anthony Hopkins, né, ele tá muito mais para um nórdico frio, assim, né, meio gelado, assim, aquele classudo, né, e esse foco na culinária também, ele é excelente, excelente, né. Então, esse primeiro episódio aqui, chegando aqui para o final, né? Ele é um episódio maravilhoso, maravilhoso. E essa revisão está sendo muito boa de fazer, né? Muito boa mesmo de fazer. Então né, vamos ver aqui se vocês falaram alguma coisa no chat. Se vocês tiverem perguntas, se quiserem falar alguma coisa, esse é o momento. Pode falar que eu respondo, tá? Aliás, muito, muito obrigada para quem também ficou aqui, porque eu estou aprendendo fazendo, viu, gente? Né? E caramba, muito legal. Mas assim, ó, esse é o primeiro review, né, que eu faço aqui na Twitch, sozinha, né? Eu sou muito mais desenvolta com alguém, eu gosto de estar conversando com alguém, quem sabe no próximo eu convido o Marcos, nem que seja por Skype, para ele ficar conversando comigo, né? Mas esse é primeiro, então, o primeiro episódio, que é o aperitivo, que ele é dirigido pelo David Slade. Eu não falei sobre isso, mas rapidinho, só no fechamento aqui, eu estava dando uma pesquisada, né? Porque isso faz parte, porque a gente gosta de fazer isso com outras séries também, né? E eu fiquei muito surpresa, porque o David Slade, né? Quando você vai pesquisar sobre ele no IMDb, né, e tal, ele é um cara que ele tem uma carreira muito legal, muito legal, muito legal. Ele fez, por exemplo, aquele filme Meninamar.com. Vocês lembram desse filme? É um filme que lançou, deixa eu até colocar aqui, é o filme que lançou um ator maravilhoso, que é lá do Umbrella Academy. Eu esqueci, eu vou ter que acessar aqui, porque de cabeça eu não vou lembrar não. Mas o Meninamar.com é incrível, né? E ele tem o quê? Ele tem o 30 Dias de Noite. Olha só, que é um filmaço. Eu não lembro se é a continuação, porque o 30 Dias tiveram 2 filmes, né? Mas acho que foi o primeiro mesmo, hein? E claro, ele também tem aqui na carreira dele a saga Crepúsculo, que é Eclipse, que não são filmes dos quais eu sou fã, mas até entendo assim se o cara tem uma carreira relevante, porque os filmes de Crepúsculo a gente pode até não gostar, mas eles têm diretores fabulosos, né? E ele também está acreditado aqui com aquela série Black Mirror, né? O episódio chamado Bandersnatch, certo? E cara, é isso. Então, eu acho que eu falei até bastante para quem não está lá muito acostumada. Eu queria convidar vocês aqui para na próxima terça-feira, mesmo bate-horário, né, às 8 horas da noite, se for possível, vocês aparecerem aí, porque a gente vai fazer. O legal é fazer a revisão juntos, né? Então, eu estou pensando aqui como é que eu vou fazer isso. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ajudar os outros a localizar os arquivos, né?
E deixa eu até ver aqui, porque eu sei que Hannibal, a série Hannibal, ela deve estar passando em algum streaming, né? Porque, aliás, né, é claro, a gente não falou muito sobre isso, mas a série foi cancelada, vocês viram, né? E até hoje não foi retornada e tal, e tem umas discussões aí, né? Ai, vamos fazer a série Hannibal novamente, vamos retornar, vamos fazer o segmento com a Stalin, né? Que é justamente o Silêncio dos Inocentes, né? Deixa eu só pegar aqui. Deixa eu ver se está passando em algum lugar só para eu poder ter essa informação para vocês, né? Porque eu acho que eu saiba não está passando, gente. Realmente não está passando não. E a internet aqui ela deu uma baleada boa agora. Deixa eu ver se aparece aqui. Se está passando algum streaming. Olha, aqui está falando que está passando no streaming da Prime Video. Olha lá que legal, gente. Então ela tem até relação aqui com a Twitch, né? Vou até pensar provavelmente, mas porque diz que se você confirmem para mim, se você assina a Prime Video e você consegue convidar os outros para conversar e assistir junto, vou até pensar nessa possibilidade. O meu amigo Alan estava me explicando, né? Aliás, sigam ele, é o tio Alan, aqui na Twitch. Então, na próxima terça-feira a gente vai continuar, a gente vai fazer aqui então, falar de mais um episódio da série Hannibal. Eu até estava tentando ver se eu encontrava aqui a lista de episódios, né, e tal. Deixa eu só acessar, né? Realmente, espero que para vocês esteja por aí, porque para mim aqui a internet começou a dar uma bela baleada. Mas não tem problema não, gente. Deixa eu até fechar o navegador aqui. Então fica aqui o convite, tá? Espero que vocês... olha só, eu faço podcast há muitos anos e eu não tenho a menor vivência de fazer vídeo. Mas eu espero que vocês estejam gostando, que quem chegou depois aqui assista do começo. Né? Eu não vou fazer isso virar um podcast, eu vou até salvar um áudio, porque eu sou meio metódico em relação a isso, né? Ah lá, está perguntando agora, vai tentar colocar no YouTube? Então, é Caringo, olha lá. Perguntinha, vai salvar a live e tentar colocar no YouTube ou tentar postar só o áudio? Eu queria poder ouvir de novo com mais atenção. Então, a nossa proposta aqui era a gente tentar fazer uma coisa só para a Twitch. Mas a Twitch agora tem um problema, né? E agora não, acho que tem faz tempo. Agora sou eu que não tenho vivência disso. Você tem que ter uma certa quantidade de seguidores para poder eles não deletarem. Mas eu vou salvar o áudio, tá? Vou fazer assim, vou salvar o áudio, vou fazer virar um podcast sim. Pode deixar, gente. Nem que seja no começo, né? Depois, conforme for, as pessoas vão conseguindo, que às vezes a pessoa não consegue chegar às 8 horas, né, para assistir. E eu posto alguma coisa, um caquinho também lá no YouTube, tá? Você não ficar com muita vergonha, porque eu sou muito tímida. Então, assim, então na próxima terça-feira a gente vai falar sobre o próximo episódio. E como eu falei para vocês, eu estava vendo aqui, tá passando pela Prime. Aí eu vou ver se tem como, de repente, aí fica a sugestão, se vocês quiserem, da gente, de repente, assistir juntos e comentar e trazer as coisas, as curiosidades enquanto assiste. É uma coisa que dá para fazer. Ou a gente vai fazendo assim, vou pensar. Eu gostei de saber que tem essa espécie de maneira também de fazer, né? E tal, não com vídeo, né? Porque aqui não pode, mas com o áudio pode, né? E então é isso, tá, gente? Eu agradeço demais quem veio aqui prestigiar. Muito porque eu fiquei pedindo, né? Fiquei pedindo no Twitter, por favor, venham, né? Que eu fico com muita vergonha. Então, por favor, venham. E a gente, na quinta-feira, tá? Eu combinei com o Marcos, tá? Se vocês puderem voltar, a gente vai fazer um projeto, que é um projeto, aí eu não vou estar sozinha, vai ser mais fácil para mim. O Marcos vai me ajudar, né? A gente vai fazer um projeto que eu até coloquei no YouTube, gente, que é o Caô Crimes, né? Que é uma espécie, é uma mistura de jogo com você bolar um storytelling bem-humorado e tal, né? Tipo stop, né? Que você escolhe a temática, por exemplo, a vítima, aonde o crime acontece, com que arma, né? E você tem que elaborar algo que não seja a verdade. É um exercício de você também saber mentir e deixar isso divertido, né? Então a gente na quinta-feira, eu acho que eu vou combinar com o Marcos, talvez 8 horas também.
a gente vai fazer o Caô Crimes. Então vocês venham para cá, tá? Para Twitch, sigam o canal. E quem puder, gente, segue, porque eu tenho que ter 50 inscritos para os vídeos ficarem salvos aqui, né? E eu não consegui ainda, acho que eu tô com 15, sei lá, tá bom? Ah, demais. Karina, acho que tu vai gostar, viu? Porque a gente é muito divertido, eu tô muito acanhada aqui, né? Mas a gente é muito brincalhão, a gente é muito safo. E com o Marcos fica bem mais fácil. Então, olha, eu quero agradecer de coração todo mundo que apareceu aqui, que tá no chat. O Marcos, que veio me dar força, né? Vocês estão vendo, né? Isso que é namorado, né? Veio dar força, a Karine. Tem uns nomes meio malucos, mas eu acho que é o Maurício Bonetti, que é o marido da Karine, né? Caringo, também boa noite, né? Então agradeço demais, gente, e eu venho encerrando aqui e eu peço para vocês que estão aqui na Twitch, cliquem nesse link que está aí no canal, que está assim, apoia a gente. Porque nesse link tem tudo, tem a campanha que a gente está tentando fazer do notebook, estamos juntando dinheiro para comprar um notebook e não é barato, o bendito notebook é um pouco caro. A gente está juntando na Caixa Econômica Federal, então a gente criou um Pix só para isso, que é apoiomasmorra@gmail.com. Você pode fazer o Pix para a gente ou apoiar também, que você por mês doa um valor, né? A gente vai demorar muito para conseguir monetizar alguma coisa aqui na Twitch, então eu não tenho nem perspectiva em breve disso. Mas se você puder, se você está gostando e tal, por favor, tá? Faz um Pix, apoia a gente ou nos apadrinha. Que a gente tá, todo o dinheiro que a gente está arrumando é para manter o site no ar, né? Que a gente tem um site com, nossa, mais de 300 podcasts, né? Gigantesco, um site antiquíssimo, 14 anos, né? Quase. E para poder fazer para poder comprar um notebook, né? E tô vendo vocês aqui, gente, obrigada de coração. E é isso, né? Então eu vou encerrando por aqui. Vou fazer sim virar um podcast, viu? Para quem perguntou, faz assim, ó. Você procura, pode ser no Spotify ou pode ser pelo nosso site, tá? É só digitar no Google Masmorracine que eu vou fazer um podcast, tá? Desse primeiro, tá bom? Fica combinado, então, de pelo menos o primeiro eu faço virar um podcast. É que eu tô toda atrasada com os meus podcasts, mas eu vou fazer sim, aí eu coloco lá, vocês escutam, tá bom? E a gente então se encontra, tá? Na quinta-feira, tá? 8 horas da noite. Vamos ver se vai dar tudo certo, mas eu confirmo, eu boto na programação do canal a gente estrear esse projeto divertido, bem-humorado, que é uma coisa que é só para Twitch, tá? Que é o Caô Crimes. E toda terça eu vou, por enquanto, fazendo então uma revisão, uma análise de cada episódio da série Hannibal, tá? Então um beijo no coração, tá? Se cuidem muito. Se amem muito, aproveitem o carnaval, gente fina, né? Quem tá entrando na época do carnaval e a gente se encontra na próxima live, tá bom? Beijo. Tchau, tchau.